E vem conferir a crítica do filme Kraven o Caçador. E chegou nos cinemas o filme Kraven o Caçador. E eu queria dar parabéns para a Sony, porque eu nunca imaginei que alguém conseguiria destruir tanto o universo do Homem-Aranha. E aqui eles conseguiram se superar. Não estou falando especificamente só do Kraven, mas estou falando do universo como um todo. Homem-Aranha, desde os quadrinhos e aonde ele passa, é um dos personagens mais lucrativos e mais fáceis de se vender. E tirando, obviamente, os filmes animados do Aranhaverso, o resto, a Sony errou, na minha opinião, em todos os filmes que ela tentou fazer envolvendo esse universo do Homem-Aranha, que não tem o Homem-Aranha. Mas esse ano a Sony conseguiu superar. Ela não entregou um filme que é praticamente inassistível, que é Kraven. Ela entregou 3. Porque pra quem não lembra, além de Kraven, que está saindo no final do ano, que é a crítica desse vídeo, eles ainda lançaram Madame Teia, que é um filme inassistível, e entregaram Venom 3, que fecha uma trilogia que não deveria ter existido, com o pior filme de uma trilogia que já é bem ruim. Mas voltando para Kraven, quando você pensa nesse tipo de filme, você pensa que ele pode sair dos quadrinhos, você pensa que ele pode ter uma boa ideia. Mas o que acaba me assustando quando eu penso em Kraven? Não é porque ele é diferente dos quadrinhos, porque para mim isso não importa tanto. Se entregarem uma boa história, com uma boa narrativa, com bons personagens, eu não ligo se é diferente dos quadrinhos. Eu quero é ver um bom filme, eu estou pagando para ver um bom filme e não o que eu vejo nos quadrinhos. Então esse não é o problema do filme. Eu queria que esse fosse o problema do filme, mas não é. O problema é todo o resto. Ele ser diferente dos quadrinhos é o menor dos problemas. Todo o resto do filme é muito ruim. E quando eu, que gosto muito de cinema, vou procurar mais sobre os filmes, existem alguns alertas que você pode ver para saber se um filme vai ser bom ou não. Não quer dizer que é certeza exata, mas te dá algumas pistas. E uma coisa que acontece bastante nesses filmes da Sony é quando pergunta para atores ou diretores qual que é o momento que eles mais gostaram de gravar, ou qual que foi o momento mais marcante, e eles não comentam a atuação, eles não comentam os personagens, eles não comentam a história. Eles comentam algo um pouco genérico em certo ponto. Se percebe que nem o diretor tinha algo para destacar do seu próprio filme. Em Madame Teia, por exemplo, quando perguntaram o que eles gostavam de fazer do filme, falaram que a melhor cena que eles mais gostaram de gravar foi uma cena no centro de Nova York. Essa cena, pra você ter uma noção, é uma cena que é numa parte do filme que faz diferença para a história, mas nem deveria ser o destaque principal. Quando você vê isso, você percebe que pode ser um problema. E eu estou falando isso porque Kraven aconteceu a mesma coisa. Quando perguntaram qual que é o grande destaque de Kraven, toda entrevista, todo trailer, o que falava de Kraven é que esse é um filme muito violento, que vai ter muita sangue, que vai ter muita morte. Então, quando você destaca isso, se não destaca a atuação, se não destaca roteiro, se não destaca a direção, os animais usados, a ideia da natureza, você destaca, na verdade, a parte do sangue, é muito pouco. Ah, meu filme é mais violento, meu filme é mais adulto. Nem é tão adulto assim, mas ele é mais violento. Isso não deveria ser o destaque do filme. Se você fala que seu filme é bem dirigido e ele tem bastante violência, tem uma boa história e vai ser mais adulto, se você fala que ele vai ter muita ação boa e com violência, aí tudo bem. Mas quando a violência e o sangue é o destaque, você percebe que o filme já está completamente fora de mão. E quando você entra no filme, você percebe que é exatamente isso. Começando pelos personagens. Porque quando você pensa num filme, não importa qual filme for, não importa qual gênero, pode ser romance, pode ser terror, pode ser ação, o filme, o principal, tem que ser os seus personagens. Às vezes, existem personagens tão carismáticos, tão envolventes, que você gosta tanto deles, que até histórias genéricas e esquecíveis acabam se transformando em filmes bons de se assistir volta e meia, porque os personagens funcionam muito bem. E isso você não pode falar de Kraven. Os personagens são muito ruins. Eles são muito mal escritos, eles são muito mal interpretados pelos atores e eles não têm nenhuma camada. Eles parecem que ficaram com muito medo de repetir o que os outros filmes da Sony fizeram, que seria tentar trazer algo diferente para os personagens, então a partir daí meio que se perder no caminho. Então eles pegaram os personagens e fizeram o mínimo possível de desenvolvimento de um personagem. Você vê o arco dele do começo ao fim, você sabe onde ele vai.
E de todos os personagens secundários também. Do vilão genérico também. Ou do pai dele, você sabe qual que é o arco desses personagens. Por quê? O tanto medo que eles tinham de errar nos personagens fez com que fizessem personagens muito básicos. E isso poderia não ser um problema. Se na parte que você tem que dar um pouco a mais, você entregasse algo a mais. Seriam só personagens genéricos. E aí é que vive o problema do filme, dos personagens. Porque além deles serem genéricos, quando eles têm que entregar um pouco a mais na parte de desenvolvimento, um pouco a mais na parte de estrutura de personagem, você vê como eles acabam se perdendo, porque eles não funcionam. Eles saem de personagens medianos para personagens ruins. O Kraven, o Rhino, todos ali são personagens terríveis de se assistir, porque eles são muito mal apresentados, muito mal desenvolvidos e muito mal construídos ao longo de todo o filme, num roteiro bem genérico. E como eu falei, as atuações também não ajudam. Não que eu acho os atores todos desse filme ruim. Muita gente pega no pé do Aaron Taylor Johnson, eu não acho ele um ator tão ruim como as pessoas falam. Eu até acho que ele é um ator que futuramente pode ter uma carreira boa, porque ele já provou isso. E o Russell Crowe, ele já foi um grande ator e hoje ele vive só fazendo caras e bocas no seu filme. Mas quando você pensa no resto do elenco, você também tem outros nomes bons. O problema é, a história não consegue ajudar eles. É culpa dos atores que não conseguiram entregar, mas eu coloco a culpa mais no roteiro e na direção. Porque o roteiro, ele não consegue fazer com que esses personagens sejam interessantes, cativantes e envolventes num ponto que você, como público, queira se interessar por eles. E na parte que você tem que se desenvolver esses personagens, aí você já perdeu de vez. Porque no final do filme, quando você tem que ter uma ligação emocional de família, em relação ao interesse amoroso, você vê que isso não acontece porque você não se importa com nada. Então esse é o primeiro grande problema de Kraven. Os personagens não são bons, não são envolventes e ainda por cima as atuações não conseguem te convencer a querer torcer por eles. Mas o roteiro não é ruim só por isso. Esse é um ponto do filme. O roteiro tem outros pontos que são ruins, como por exemplo, a história, as conveniências de roteiro e também a parte da mensagem. Porque eu vou começar com a mensagem que é o mais óbvio. Kraven tinha a faca e o queijo na mão. A mensagem está muito clara no filme. Você tem que ser contra a caça. E isso é certo. Isso é um assunto que deveria ser mais destacado. Como a caça é ruim. Tanto a que é ilegal como a que é esportiva, todas deveriam ser proibidas. E quando o filme tem essa ideia de falar sobre isso, o filme mostra como é terrível o que fazem com os animais, mas mesmo assim ele não vai tão profundo. Ele tinha um assunto na frente. Ele tem um cara que caça outras pessoas por causa dos caçadores. Isso seria muito interessante de ser discutido. Um assunto interessante que as pessoas não falam tanto como deveria. Como a caça é cruel com os animais. O filme tem um assunto básico para discutir de uma maneira interessante, levando para qualquer caminho que poucos filmes têm coragem de ir, ainda mais filmes de super-herói, blockbuster, mas parece que eles querem jogar numa zona segura. Porque falar sobre assuntos tão polêmicos, mostrar animais sendo torturados, seria um problema. Então eles mostram o mínimo possível, cenas muito longe. Então a mensagem, que poderia ser um ponto importante do filme, não é bem trabalhada e vira praticamente um ponto para os personagens de roteiro, mais do que a discussão que deveria ser importante. Além disso, o filme ainda tem um problema que seria a sua história. A história inventada para o filme é muito ruim. A história inventada para o filme não funciona de maneira nenhuma. Quando eu vejo a história do filme, quando eu vejo o caminho que eles seguiram dessa história, eu fico pensando, quem teve essa ideia? Porque pro começo do filme, você vê que eles não tinham ideia de quem era o Kraven e mais do que isso, eles não tinham ideia de como fazer um filme de super-herói. Parece muito quando a gente voltava para os começos dos filmes de super-herói, quando os estúdios não sabiam o que fazer com os personagens, eles entregavam um roteiro genérico dos personagens que eram nada a ver do que eram nos quadrinhos. Então, era mais ou menos isso. Aqui é igual. Aqui você entrega um roteiro onde você muda o personagem e, de novo, até aí tudo bem, mas o filme não funciona pelo roteiro em si. Parece que ele é um roteiro genérico, de um personagem genérico. Tanto que no fim do filme, ele até chama atenção por ser o Kraven, mas se o filme chamasse Beast ou o Homem-Fera, serviria igual. Ele ser ou no universo do Homem-Aranha não faz diferença. Ele seria só um filme ruim. E quando você chega na parte do roteiro mesmo, você vê que ele não funciona, porque as viradas não funcionam, porque o filme é previsível, porque os atores não funcionam e porque a história não consegue trazer uma mensagem decente. E ainda por cima tem as conveniências de roteiro. Para quem não sabe o que é conveniência de roteiro, é quando o roteiro não sabe muito bem como sair de algumas soluções e a partir daí ele arruma desculpas que você tem que aceitar de qualquer jeito para aquilo ter
ter acontecido. Quando o Kraven é salvo pela Calypso no começo do filme, é uma sequência terrível. Tudo que envolve aquela sequência. O Leão ter salvado ele, mas por algum motivo, não faz sentido. A Calypso ter encontrado ele do nada, não faz sentido. O motivo do sangue do leão ter chegado nele, não faz sentido. É uma sequência de perguntas que elas nunca são respondidas, porque se o roteiro tiver que responder, ele vai se complicar. E isso acontece o filme todo. Como ele tem os poderes, como os poderes são feitos, por que ele tem aquela ideia, nunca é explicado. É um poder de Deus e você tem que aceitar. O roteiro é nesse nível. Ah, por que ele consegue pular de prédios tão altos, mas tem medo de bala? Não importa. Qual poder de animal ele mais ou menos tem? Não importa. Como que ele faz isso ou aquilo? Nada disso importa. Ele tem poderes e é isso. E você tem que aceitar. Como funciona a parte mais religiosa que eles acabam falando no começo do filme? Não importa. Então, isso é roteiro de Kraven. Ele te joga várias coisas na tela, não te explica absolutamente nada e você tem que simplesmente aceitar. Isso é um roteiro amador. Isso lembra, de novo, o começo do filme de super-herói, que não sabiam como trabalhar filme de ação e entregavam um filme de qualquer jeito. Kraven tem exatamente isso. Vários momentos você fica se perguntando de coisas que não fazem sentido. E então, esse é outro problema do filme. Como o roteiro não funciona de maneira nenhuma. Desde a parte do personagem, a história, a mensagem, nada funciona. Mas você pode falar, tecnicamente o filme pode funcionar, porque no final ele é um filme blockbuster. E já que ele é um filme blockbuster, às vezes as pessoas esperam uma história mais ou menos, algo que não é aqui, a história é terrível, mas com boa sequência de ação podem gerar bom entretenimento. E pra mim a sequência de ação também não funciona. É bem verdade. Eu tenho que dar o braço a torcer pra isso pro diretor. Ele destacou o sangue e o sangue faz sentido pro filme. Deixa o filme mais violento, deixa ele mais brutal e realmente pra um filme que é de caça, isso aqui acaba sendo mais pesado, como se fosse ele caçando os humanos. Mas quando você pensa na ação, ela não é tão boa, ela varia muito. Essa parte do CGI do filme varia muito e complica muito a ação. Tem momentos que eu até gosto do CGI do filme, como quando foca em um animal específico, como um búfalo no momento ou um leão na primeira cena. Mas quando você tem muitos animais, você vê que eles não conseguem trabalhar. Ou quando tem que trabalhar com animais em movimentação, você vê que ele se prejudica. E na parte dos personagens é a mesma coisa. Na cena inicial do Kraven fugindo da prisão, você até consegue aceitar um pouco mais. Mas tem momentos que ele pula de um prédio que o CGI fica bizarro e você acaba até saindo um pouco do filme em alguns pontos, aquele fundo que tá fazendo com aquele boneco que vai de um lado ao outro. Então o CGI, ele é muito complicado porque tem momentos que funciona, tem momentos que não. Como, por exemplo, o CGI no Rhino, ele é terrível. Eu odiei o visual do Rhino no filme e mais do que isso, como ele funciona em ação é muito ruim. Inclusive, o desfecho dele é muito anticlimático. Mas quando você pensa ainda por cima, na ação, você vê que ela não funciona, você vê que ela não é tão bem coreografada. O momento da floresta é o melhor momento de ação do filme, até gera um entretenimento. Sendo que tá quase inteiro no trailer, mas ele gera entretenimento como ele pensa em caçar as pessoas. Mas tirando esse momento, o resto da ação ela é bem genérica pra mim. Nenhuma pegou tão forte como poderia pegar. E a sequência da floresta, quando chega no seu clímax contra um grande vilão, também não funciona porque ela não é bem feita, ela não é bem filmada. O filme ainda tem esse problema. A montagem do filme é muito estranha, não só pra sequência de ação, mas pra alguns diálogos, algumas falas que entram no roteiro também. O roteiro não consegue dar boas falas. Tem falas expositivas e pior, tem falas no filme que não encaixam na boca do personagem, não faz sentido ele falar. Mas na parte da direção, você vê que os personagens são um pouco perdidos, você vê que tem alguns momentos que, até no cinema, eu senti uma estranheza na voz de alguns personagens, parecia que eles não estavam no mesmo ambiente que estavam falando, não sei se a câmera estava muito longe, ou se na parte da mixagem de som teve algum problema, mas teve alguns momentos que você vê que não faz muito sentido, a distância que a câmera aparece, era pra estar mais perto, porque era uma história, era pra ser algo mais, um segredo, e não vai muito bem, então a direção também não funciona muito em como dirige os personagens, a montagem deixa algumas sequências meio sem entender muito bem. Então, nessa parte da direção também o filme não funciona, porque a direção não consegue entregar boa sequência de ação e nem dá destaque para os personagens, porque como eu falei, os atores não estão bem, mas o roteiro e a direção ajuda muito a fazer com que eles não estejam bem. A trilha sonora é completamente genérica e só para terminar, eu queria falar do vilão, porque o grande vilão do filme é o Rhino. E o Rhino, a primeira, a última aparição dele são terríveis em tudo. O Rhino, ele é o exemplo máximo do que é Kraven. Um personagem mal feito, mal escrito, com péssimas falas, péssimas cenas, um ator mal dirigido e que se conclui com um CGI bizarro no seu visual. Kraven é simplesmente isso. Um filme que vale por uma sequência de ação. Ou seja, procure mais tarde em alguma rede social que vão divulgar, até a Sony vai divulgar esse momento, essa cena em algum lugar e não vá no cinema perder seu tempo. Ah, eu quase esqueci.
A cena final, a última cena de Kraven, é uma vergonha alheia absurda. Concluindo, Kraven o Caçador é mais uma tentativa da Sony de estragar o universo do Homem-Aranha. É um filme que não funciona de maneira nenhuma. Não funciona em atuação, não funciona em direção, não funciona em roteiro, não funciona em nada que tenta fazer. Parabéns pra Sony que conseguiu entregar 3 filmes terríveis no mesmo ano envolvendo o universo do Homem-Aranha. E por isso que eu fecho o filme Kraven o Caçador com uma nota 1 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Kraven o Caçador? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.